Então, gente, para falar sobre a unidade 26 do livro de vocês, tá? A questão da industrialização mundial, como eu já falei para vocês, como foi que começou a industrialização e o fato também da Inglaterra ter sido pioneira nessa industrialização a partir da primeira revolução industrial no século XX. Então, a gente vai ter que entender agora nesse processo como é que aconteceu com o Brasil, tá? O Brasil ele passou a se desenvolver industrialmente a partir da segunda metade da década de 50 do século 20, ou seja, a partir de 1950. Então é muito recente a industrialização brasileira. E essa industrialização brasileira ela veio acontecer justamente por uma necessidade do Brasil, a partir ali do governo de Getúlio Vargas, de industrializar o país para que ele se tornasse aí na América Latina um dos países que tivesse o maior desenvolvimento industrial. E esse desenvolvimento industrial, ele teve o pontapé justamente com a infraestrutura que foi causada pelo ciclo do café na região sudeste do Brasil, principalmente com destaque para o estado de São Paulo. Então, a partir desse processo da industrialização brasileira, que foi a partir da década de 50 do século 20, a gente vai entender que o Brasil começa a se ligar nessa questão industrial. Só que para se industrializar, a partir do ciclo do café, a gente percebe que o Brasil, ainda assim, comparado com os países europeus e também com os Estados Unidos, ainda era muito insuficiente. E o que o Brasil fez nesse momento, então? Além de investir no café, ele também investiu em infraestrutura. Quais são essas infraestruturas? Principalmente a infraestrutura de transporte. Até porque, hoje em dia, a gente sabe que para uma empresa, uma indústria se instalar em algum município, algum estado e em qualquer outro país, ele necessitará também oferecer uma mão de obra qualificada, matéria-prima, legislações flexíveis, seja elas ambientais ou trabalhistas, e além disso também alguns incentivos fiscais. Então, para uma empresa se instalar, seja qual for o lugar, ela vai necessitar de algumas vantagens. E essas vantagens elas precisam ser competitivas. É por isso que hoje o Brasil ele tem uma estratégia de exportar principalmente os seus grãos, os seus minérios, que a gente chama de commodities. Lembrando, caso você não saiba ou caso você não lembre, que commodities são aqueles produtos onde que tem pouco valor agregado. Nesse caso, a gente vai destacar qualquer tipo que venha da agroindústria, seja ele o gado, a carne de corte, ou até mesmo vegetais, alimentos, mas também os minerais também entram aí. Então, commodities são aqueles produtos exportados ou também importados que têm baixo valor agregado. O Brasil ele é campeão em exportação de minérios de ferro e também de outros produtos de baixo valor agregado, o que faz com que ele seja um grande exportador, mas, no entanto, ele exporta valores que são muito abaixo quando a gente compara com outros países. Então, algum tempo atrás, até mais ou menos há uma década, até 2 décadas, os países desenvolvidos da Europa, também da Ásia e os Estados Unidos, enxergavam o país, no caso o Brasil, como uma grande potencialidade para se tornar uma das grandes economias mundiais. Em 2006, ainda no governo do Lula, a gente teve um crescimento exponencial do PIB, que é o Produto Interno Bruto do nosso país. E esse Produto Interno Bruto nada mais é do que a união de toda a riqueza do país produzida naquele ano em específico. Então a gente pode, por exemplo, projetar o PIB do país no ano seguinte, mas só vai ter esse resultado depois que o ano tiver finalizado. E quem irá publicar esses dados é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então o IBGE ele tem essa função também de comunicar aos cidadãos brasileiros sobre a economia e também sobre outros fatores que é de informação pública, ou seja, qualquer outro brasileiro, até mesmo quem não terá informações do nosso país. E quando a gente fala de industrialização, que é justamente o fato que faz com que a gente tenha nessa aula de hoje, a gente tem que entender que essa industrialização ela é de forma tardia, ou seja, enquanto em outros países a gente teve uma industrialização muito rápida e acelerada, pelo fato acelerada no fato de que começou primeiro, mas em relação ao processo que se deu, o Brasil teve uma industrialização acelerada, né? Mesmo que ela tenha começado tarde. Quando a gente compara países desenvolvidos com o Brasil e com o México e a Argentina, que são considerados países emergentes, que depois a gente vai falar qual é a diferença de países desenvolvidos
emergentes e subdesenvolvidos, que não cabe agora a gente falar, mas só para lembrar vocês que esses 3 países em específicos, por mais que eles tivessem uma industrialização tardia, eles tiveram um processo muito acelerado. Em cerca de 10 anos eles já estavam se industrializando. Ao contrário da Europa e Estados Unidos, que teve aí quase um século para poder se industrializar, pelo fato que tiveram aí a Revolução Industrial. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, apesar de ter começado tarde a industrialização, ele levou pouco tempo para poder mostrar para o mundo qual era a sua principal vocação. O nosso país, o Brasil, ele é o 5º maior país em extensão do planeta, como vocês já viram nas outras aulas comigo. Então, por ele ter um tamanho tão grande, ele está no hemisfério sul, próximo à linha do Equador, tem as florestas amazônicas e a Mata Atlântica e outras florestas tropicais, faz com que o nosso país seja um grande produtor de alimentos, certo? Tendo um clima favorável, tendo também a questão de água abundante, tem também a relação de outros trabalhos, como por exemplo, o país ele tem aí uma população de mais de 200 milhões de habitantes, que também coloca o Brasil como o 5º país mais populoso do mundo. Então todos esses fatores fizeram com que outros países que estavam se industrializando voltarem os seus olhos para o nosso país, para o Brasil. Lembrando, o nosso país, além de ter uma grande população, tem território que pode ser agricultável, luz solar, água, tem também recursos naturais, fez com que essas empresas voltassem para o Brasil e começassem a instalar ali as suas empresas, as suas indústrias. Vamos citar algum exemplo aqui, que a Coca-Cola, né, que é uma indústria de bebidas, ela só irá se instalar em um país onde ela perceber que tem algumas vantagens, como eu falei para vocês que teriam algumas vantagens. Como quais? Mercado consumidor, a gente sabe que o Brasil ele tem esse potencial de consumir essa bebida, que é a Coca-Cola. Além disso, a matéria-prima, qual é a principal matéria-prima que a gente vai ter da Coca-Cola? O líquido, que é a água. Então, o Brasil ele é um país que tem a maior reserva de água doce do mundo, né, disponível. Então, percebam que uma indústria, quando ela escolhe um país para se instalar, ela não escolhe aleatoriamente. Ela sempre tem algum objetivo. E a partir de agora, nessa aula, eu vou mostrar para vocês quais são esses objetivos, com resoluções de questões, como falando do fator histórico também, para que a gente possa desenrolar esse conteúdo com muita facilidade e até mesmo quando vocês forem ler o livro de vocês, entenderem cada fator econômico, social e até ambiental que a gente vai ter no nosso país e no planeta, tá bom? Olha lá. Para esse primeiro ponto, a gente tem que falar quais são os fatores locacionais da indústria. Então, como que a indústria ela seleciona esses fatores, o que faz com que ela encontre um local certo para ela se instalar e aí desenvolver a sua economia. Lembrando que a indústria, como qualquer outro tipo de empresa, visa o lucro. Então, jamais ela vai querer se instalar em algum lugar onde que não vai oferecer algum benefício para ela, para que ela possa aí sim ter o seu lucro. A gente vive em um país que ele é capitalista, ele é neoliberal, ou seja, o governo não vai intervir nessa economia, ele vai dar as regras, mas a empresa que vai ali dar todo o segmento para a sua indústria. Então a gente tem que ver esses locais. Então os locais que a indústria se instala são locais que vão favorecer a ela para lhe dar um lucro, obviamente, né? Então os fatores locacionais da indústria são os elementos socioespaciais necessários para atrair o maior número possível de fábricas e empresas de um determinado local. Então, quando algum município, algum país ou estado, ele quer atrair indústria, ele tem que mostrar no seu planejamento para essa empresa o porquê que aquele estado, ou aquele município ou o país oferece vantagens locacionais. E esses locais eles têm que ser um local socioespacial, tá? Sócio é uma questão social, tá? E o espaço tem que ser bem infraestruturado. Atrair o maior número possível de fábricas e empresas em um determinado local. Isso aí é um fator locacional da indústria. Além disso, são um conjunto de elementos socioespaciais e estruturais que interferem ou diretamente se relacionam com a distribuição das indústrias de um dado território ou entre os diferentes territórios. Trata-se, portanto, da série de elementos que os diferentes locais precisam possuir para receber uma maior quantidade de indústrias em uma unidade territorial. Então, para a gente pensar
de que uma indústria ela necessita de uma infraestrutura, além de outros fatores que fazem com que ela se desloque de um lugar para outro, a gente vai levar aqui em consideração o que está acontecendo atualmente com a região Sudeste. Como eu falei para vocês no início da aula, a região Sudeste, inicialmente, a industrialização brasileira começou lá, que fez inclusive no século passado muitos nordestinos saírem do Nordeste em direção ao Sudeste, principalmente a cidade de São Paulo. Então a gente vai ver vários documentários, telenovelas e outros filmes que mostram, por exemplo, como que foi essa imigração de nordestinos para o Sudeste, justamente porque a região Sudeste sempre foi a região brasileira que mais atraiu pessoas por conta dessa oferta de empregos justamente gerados pela indústria. Só que hoje em dia isso não está mais acontecendo dessa forma. Hoje em dia outras regiões também atraem indústrias. E quais são esses fatores que fazem com que essas empresas se desloquem de São Paulo e passem a se instalar nessas outras regiões? Um dos fatores é que a região urbana de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, os terrenos acabaram ficando muito caros, muito valorizados. As empresas se instalar nesses locais acabaram tendo que abrir mão de outros espaços que também ofereciam as mesmas vantagens, só que com terrenos mais baratos. Além disso, quando uma empresa vai pagar um profissional que está trabalhando nessa indústria, ela terá que pagar um valor muito mais alto, uma vez que esse trabalhador ele terá que alugar uma casa, um apartamento, que na zona urbana da cidade de São Paulo ou da região metropolitana acaba sendo muito caro. Então ele vai acabar tendo não lucro, mas sim prejuízo, porque ele terá que pagar esse funcionário. Uma outra desvantagem que São Paulo e a região metropolitana estão oferecendo em relação às outras regiões do país que têm vantagens é que existe uma poluição muito grande na cidade de São Paulo e um estresse também no engarrafamento. Então a gente vai ter aí problemas na saúde também desse trabalhador, tá? Então percebam que tudo isso fez com que outras regiões, principalmente a região nordeste do país, oferecessem essas vantagens. O que até o século passado a gente via que a região sudeste era a região que mais atraía empresas e indústrias automobilísticas, hoje em dia não acontece mais assim. Para vocês terem uma noção, o estado do Pernambuco já existem 3 indústrias montadoras de automóveis, como Kia, como a Jeep e outras. Além do Pernambuco, também tem no Ceará, também tem na Bahia. Então percebam que outros estados, do Brasil estão atraindo essas indústrias porque justamente São Paulo ela está super inchada de empresas, de indústrias, que fez com que essa região se tornasse cara, ou seja, não oferecesse tantas vantagens para essa região. Por mais que essa região seja hoje a mais populosa do país, ou seja, tem um mercado consumidor muito mais atraente, mas aí a região Nordeste vai oferecer algo que outras regiões não têm tanto, ou seja, infraestrutura rodoviária. Então, por mais que a região Nordeste esteja longe da região Sudeste, a gente vai ter uma malha rodoviária que vai ligar essa região até as outras regiões do país. Tá bom? Olha só, continuando. Em geral, podemos considerar que existe uma disputa entre os diferentes lugares para atrair empresas e investimentos, de modo que os locais que oferecem melhor infraestrutura e as melhores vantagens econômicas saem na frente nesse quesito. Gente, por exemplo, vamos citar aqui na nossa região norte, tá? A gente sabe que existe uma lei federal que protege a Zona Franca de Manaus, justamente por conta de ter toda essa questão de um investimento em uma região que tem uma grande biodiversidade, que é a Amazônia, e por questões de preservar essa região, de evitar o desmatamento, as queimadas, foi feito um planejamento para a região da cidade de Manaus para a criação da Zona Franca. Só que essa Zona Franca, ela tira alguns investimentos de outras regiões. Por quê? Imagina que a gente tem uma cidade, que essa cidade ela se encontra ainda com pouca infraestrutura, principalmente na mobilidade desse deslocamento desses produtos, uma vez que a gente não tem uma ligação terrestre de Manaus com o restante do país, principalmente se levando em conta que Manaus está a uma distância muito grande dos grandes centros consumidores dos seus produtos, como televisores, motos, celulares e outros produtos industriais. E além disso, a cidade de Manaus, por ela ter sido uma construção não planejada, a gente vai encontrar vários terrenos ainda com falta de infraestrutura rodoviária,
infraestrutura de saneamento básico. Então, no caso de Manaus, é um caso muito específico que está sendo estudado por vários cientistas sociais e também geógrafos, pelo fato de que essa cidade ela está num local muito isolado, não oferece vantagens, por exemplo, como mercado consumidor, como infraestrutura, mas as vantagens que ela oferece em relação aos incentivos fiscais são gigantescos. Só para vocês terem uma noção, na cidade de Manaus, o governo federal investe tanto nela que acaba tendo prejuízo nos cofres públicos. Quais são esses prejuízos que o governo federal tem com a Zona Franca de Manaus? O governo federal tem que cobrar de toda a indústria, independente de onde ela esteja no Brasil, um certo imposto, que é o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o governo federal ele tem essa porcentagem na cobrança desse imposto. Só que acontece que a única cidade que o governo federal não cobra o ICMS é a cidade de Manaus. Então, as empresas, como elas precisam pagar esse ICMS, se fosse em qualquer outro local do país, elas escolhem Manaus justamente porque elas sabem que lá elas não terão essa cobrança desses impostos. Só que a gente, quando vai fazer todo o cálculo de esses impostos que o governo federal vai abrir mão dessas empresas que estavam lá, como por exemplo a Honda e outras como a Samsung, a gente vai ter um montante aí de quase 24 bilhões de reais por ano que o governo federal abre mão. Então imagine, 24 bilhões de reais que o governo federal abre mão, justamente que são os impostos que essas empresas pagariam, que poderiam ser usados em outras formas como infraestrutura, saúde e educação. Então alguns cientistas, eles criticam o modelo da Zona Franca, enquanto que outros acham que é uma forma de proteção da Amazônia. E a gente vai entrar com outras questões em relação à Zona Franca posteriormente. Eu vou deixar algumas questões para vocês. Continuando. Para entender os fatores de localização industrial significa compreender dinâmicas histórico-geográficas a respeito da distribuição e migração das empresas e fábricas entre as diferentes unidades espaciais. Lembrando que o nosso país ele tem 26 unidades estaduais e um distrito federal, onde que algumas regiões oferecem mais vantagens, e essas vantagens, como eu falei para vocês, não são só locacionais, tem que ser mercado consumidor, mão de obra qualificada, mão de obra barata, tem que ser matérias-primas, tem que ser incentivos fiscais. Então são grandes incentivos que essas empresas elas buscam. Aquele município ou estado que oferecer mais, ela se desloca, tá bom? Se uma região concentra mais indústrias do que a outra, ou se, ao longo do tempo, uma quantidade considerável de empresas saiu de alguns dos territórios em direção a outros, entende-se que os fatores locacionais foram determinantes ou importantes para a ocorrência desses processos. Ou seja, se um município atrai muitas empresas e muitas indústrias, muitas fábricas, alguma coisa tem aí para que essas indústrias se sintam atraídas. Então, como eu falei na Zona Franca de Manaus, é porque lá eles não pagam impostos. E a vantagem que a Zona Franca vai oferecer para as pessoas que vivem lá é justamente os empregos que são gerados. É uma das grandes vantagens que a cidade vai ter, tá? Só que a gente vai ver um documentário da revista Veja e Época que mostra que muitas empresas faliram lá em Manaus justamente porque não sabiam e não teriam como escoar essa produção. Mas depois eu mostro para vocês. Em relação ao Pará, gente, vamos lembrar aqui. A região do Pará, a gente sabe que existem vários municípios no nosso estado que elas encontram entre médias e pequenas cidades, além da metrópole Belém. A região metropolitana de Belém é a região com maior densidade demográfica de toda a região norte. Então, o que seria isso, densidade demográfica? Significa que moram em cada quilômetro quadrado, cerca de 22 pessoas. Então, é onde se encontra, no menor espaço, uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente vai ter, na Grande Belém, na região metropolitana de Belém, cerca de 2,5 milhões de habitantes. Só na região metropolitana de Belém. Isso é muito mais do que vários estados somados, como, por exemplo, o Amapá, Rondônia, Acre e Roraima e Tocantins. Então, só a região metropolitana de Belém é equivalente à soma desses estados que eu acabei de citar para vocês. Só para vocês terem uma noção de que como muita gente mora aí. E quais são as vantagens que a região metropolitana de Belém pode oferecer? Uma infraestrutura, uma vez que Belém tem ligação terrestre com o Nordeste e com o resto do país.
Além disso, uma mão de obra que pode ser qualificada ou não qualificada, vai depender muito da demanda dessa indústria. E além disso também os incentivos fiscais, que são dados pelo governo do estado e pela prefeitura. Só que o que vai ter de problema de alguma indústria se instalar em Belém? É justamente porque os maiores impostos ainda são do governo federal. E o governo federal não vai dar isenção para essas empresas, uma vez que já existe uma cidade na região norte que já vai ter esses benefícios, que será nesse caso a cidade de Manaus. Então, quando a gente vê que alguma indústria ela se desloca de um local para o outro, é porque aquela cidade ou aquela região vai oferecer vantagens. Nunca é para uma indústria ter prejuízos, tá bom? Olha lá. Didaticamente, para vocês, são enumerados os mais diversos tipos de fatores locacionais das indústrias, conforme veremos a seguir. Embora nem sempre elas expliquem os diferentes comportamentos socioespaciais das empresas capitalistas, no geral, são considerados os elementos que vão além da instância básicas, como a estabilidade econômica e política dos territórios, a permissividade das leis e outras questões. No Brasil, a gente sabe que existem algumas leis que são muito favoráveis para essas empresas nacionais e empresas internacionais. Toda vez que a gente falar sobre empresas internacionais, a gente vai usar um termo que a gente usa na geografia e que provavelmente sempre terá na sua prova, que são a palavra multinacionais ou transnacionais. A palavra multinacionais são empresas que vêm de outros países se instalar em países subdesenvolvidos e que irão aí trazer alguns benefícios, que são esses que eu vou citar agora para vocês, tá? Os principais fatores que determinam a localização industrial são: primeira, a mão de obra ampla e com qualificação profissional. Então, o que será que vai dar a qualificação profissional para essa região? Gente, vamos pensar o seguinte: para uma região ter uma mão de obra qualificada, ela tem que investir na educação. Essa educação ela depende muito do objetivo dessa indústria. Essa indústria ela pode querer uma mão barata, que seja uma mão especializada em algum tipo de específico na indústria. Então a gente vai ter os cursos técnicos, né, que é de nível médio, e também vamos ter o nível superior. Então, para uma indústria se instalar em algum lugar, ela tem que ter essa mão de obra qualificada profissional. Então a gente vai ter que ter aí universidades e cursos técnicos para oferecer para a população local. Então uma indústria, ela vai se instalar, ela vai pensar duas vezes: eu vou me instalar em um município onde que não tem universidades, ou seja, não tem como essas pessoas, esses moradores, terem essa mão de obra qualificada. E caso essa indústria escolha algum município que não tenha mão de obra qualificada, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com a Altamira e com Vitória do Xingu. A gente vai ver a usina hidrelétrica sendo construída, mas a mão de obra dos engenheiros são todos de fora. Ou seja, não são habitantes, moradores nativos da região do Xingu. É por isso que eu acho muito legal, por exemplo, a construção da Faculdade de Serra Dourada. Eu fiquei muito surpreso e muito satisfeito, feliz em saber que essa faculdade em Altamira, apesar de ela não ser pública, mas ser uma faculdade que está com uma boa infraestrutura, tem os cursos de engenharia elétrica, de produção, de engenharia civil, mecânica, porque a gente sabe que esses cursos é o que vão fazer com que a mão de obra ela seja absorvida localmente para a usina hidrelétrica ou para qualquer outro tipo de empreendimento que venha acontecer na região do Xingu. Digamos que agora vai ser construído, por exemplo, uma ponte pelo DENIT, que vai ligar Medicilândia, se eu não estou me enganado, até Vitória do Xingu, né, que vai fazer com que essa balsa, que às vezes a gente precisa pegar para poder atravessar o rio, não seja mais necessário. Então, quem é que vai construir essa infraestrutura, essa ponte, né, e também outros meios de transporte que poderiam acontecer na região do Xingu? São os engenheiros. E esses engenheiros são da onde, gente? Ou eles são da região de Belém, ou são engenheiros de outros estados. Então perceba que uma indústria, quando ela se instala em um lugar, é interessante que esse município ofereça essa mão de obra qualificada. Essa mão de obra de engenheiros, de técnicos, tá? Investir na ciência, na pesquisa. Então isso que vocês estão fazendo hoje, que é estudar para entrar no mercado de trabalho, numa universidade, ter uma qualificação profissional, isso vai fazer com que a Altamira, caso você continue morando na cidade, seja mais competitiva em relação a outros municípios.
É por isso que, por exemplo, Altamira vem crescendo tão rapidamente quando a gente leva em consideração outros municípios da região norte. Tá? Nos últimos 10 anos, Altamira vem crescendo muito. Tanto é que ela influencia toda essa região próxima a ela. Continuando em relação à mão de obra qualificada, no ponto em continuação, a depender do tipo de indústria, há preferência pelas sociedades que possuem uma população com nível de capacitação técnica, como eu falei para vocês, em nível técnico, técnicos em radiologia, de informática, de enfermagem, de edificações, de agrimensura, topografia. Então a empresa ela vai depender também da qualificação que ela exige, ela pode ser técnica ou ela pode ser superior. Por isso, muitos países investem na disseminação de cursos técnicos específicos para atrair indústrias e gerar empregos. A gente vai ter em Altamira, inclusive, o IFPA, que é o Instituto Federal do Pará, tá? E que vai estar oferecendo cursos técnicos justamente para esses jovens que querem se qualificar e entrar na mão de obra, mão de trabalho, no caso, entrar nesse meio do emprego muito mais rápido, né? Os maiores exemplos do mercado que vem atraindo empresas com conjunto de mão de obra ampla, barata e com alguma qualificação profissional são os países emergentes. Como eu falei para vocês anteriormente, Brasil, Argentina, México, China, Índia, esses são os países que vão estar oferecendo mão de obra técnica. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas até o governo passado, federal, a gente tinha um investimento muito alto em qualificação técnica. Então, por exemplo, o Pará ele tem 144 municípios, certo? E desses 144 municípios, 20 municípios oferecem o curso, não o curso, perdão, mas oferecem instalados a instituição do IFPA, que tem a sua vocação a instalação de cursos técnicos. Então a gente vai ter em Conceição do Araguaia, Santarém, Itaituba, Belém, Breves, Altamira, deixa eu ver, Castanhal, Bragança. Vários municípios paraenses vão ter o IFPA, que o objetivo do IFPA é a formação técnica. Tem nível superior? Tem, mas o objetivo é o nível técnico. Olha lá, segundo benefício que uma empresa pode ter, disponibilidade de matérias-primas. Como eu falei para vocês, a matéria-prima é onde que ela vai tirar o material para construir ou até mesmo para fabricar o seu produto. Então, quando a gente pensa em refrigerantes, a gente tem que pensar na água que vai ter naquele lugar. Será que seria vantagem para uma indústria instalar uma fábrica de refrigerante quando não tivesse uma matéria-prima disponível? Então, vamos lá ver. Lugares que apresentam um fácil acesso de matérias-primas também são considerados vantajosos para a instalação de empresas. Embora esse fator fosse mais predominante no passado, quando os custos com transportes eram maiores, mesmo assim, muitas fábricas deslocam parte da sua produção para regiões em que a produção é determinante, ou seja, commodities, principalmente recursos minerais, é mais acentuada. Gente, porque aqui no Pará a gente vai ter muitas empresas mineralógicas, como a Vale, como a Hidro, como outras empresas que não são brasileiras, são de outros países, ou seja, são multinacionais, e vão escolher o Pará para se instalar, justamente pelo fato da matéria-prima que tem aqui. O Pará, gente, é o maior produtor de minério do Brasil, principalmente de ferro e manganês. Então a região de Carajás, a região sudeste do estado do Pará, é uma região muito rica nesse tipo de produto, que vai ser, nesse caso, os minérios de ferro. Só que uma das coisas que faz com que o Pará seja menos competitivo em relação a outros estados é porque a infraestrutura da nossa região ainda é muito deficiente. Então a gente vai ver, por exemplo, os nossos minerais sendo escoados pelos portos do Maranhão. Claro que naquela época era um outro contexto político que fez com que o Sarney, que na época era presidente da República, ele levasse a estrada de ferro Carajás até São Luís. Que, claro, a gente sabe que teve aí as suas vantagens para ele, né? Ele queria que o seu estado, no caso o Maranhão, ele se desenvolvesse também com os projetos que, nesse caso, o governo federal estava instalando na região amazônica, na Amazônia Legal. Só que essa ferrovia, a ferrovia Carajás, estrada de ferro Carajás, ela poderia ser levada até Barcarena, que é onde tem um grande porto também no nosso estado. Só que aí, naquela época, não tinha estudos de viabilidade, mas aí ele foi e levou para São Luís. Então hoje São Luís vai gerar empregos, vai transformar a região em uma grande área portuária de exportação, justamente porque leva nossos minerais para lá. E qual é a estratégia que o Pará está fazendo agora
para que esse minério do nosso estado seja exportado pelo nosso próprio estado, pelo nosso próprio território. Ele entrou em parceria com a China, que é um país que vai comprar muitos minérios do Pará. Entrou uma parceria com a China, hoje que vai ser uma parceria PPP. Anotem isso aí. Sempre vai aparecer nos textos para vocês. A parceria PPP significa parceria público-privada. Ou seja, o governo do estado entra com uma parte e a iniciativa privada entra com a outra. Mas o que a iniciativa privada vai sair ganhando nisso? Ela vai ter concessão, ou seja, ela vai poder usar a ferrovia durante um grande período de tempo, 30, 40, 50 anos, sem pagar nada para utilizar aquela ferrovia, justamente porque ela já contribuiu na instalação dessa infraestrutura. E o Pará, ele veio com um projeto muito dinâmico, que eu vou mandar depois para vocês, que é a criação da Ferrovia Paraense, que é a FEPASA. A Ferrovia Paraense, ela vai se interligar com a Estrada de Ferro Carajás e vai levar até Barcarena. Além disso, ela vai fazer um ramal até Imperatriz, que é onde vai passar a Ferrovia Norte-Sul. E a Ferrovia Norte-Sul, ela vai levar, no caso, de Barcarena até a região sul do país. Então imagina, a gente vai ter aí uma ligação no Brasil, um grande ramal de uma ferrovia que vai ligar tanto ao norte do país até o sul do país. Claro, isso é uma estratégia de competição. Então isso a gente vai ver na segunda parte sobre a competitividade de uma indústria se instalar em determinado local. Terceiro, incentivos fiscais. Como eu falei para vocês, existe inclusive uma guerra fiscal. Quando a gente fala de guerra, a gente tem que pensar que é uma disputa. E essa disputa, alguém quer ganhar, certo? Ninguém quer perder uma guerra. Só que essa guerra ela vai ser uma guerra fiscal, ou seja, documentos. E esses documentos vão atrair com que a empresa tenha mais vantagens em determinado lugar. Então vamos dizer, por exemplo, aqui que a gente tem 2 municípios no Pará. Eu vou ter Santarém e vou ter Altamira. Para uma empresa pensar, eu tenho 2 municípios paraenses que eu quero me instalar. Eu tenho Santarém e tenho Altamira, mas o que cada uma tem a oferecer e o que uma pode dar mais vantagem para a minha empresa que a outra não tem. Então, por exemplo, o prefeito de Altamira, ele vai levar um documento para a empresa que está interessada em se instalar lá e vai dizer quais são as vantagens que o município vai dar para essa empresa. Então, o município, o prefeito vai dizer, olha, eu vou te dar um terreno, eu vou ceder um terreno, esse terreno ele está na borda, ele está bem na beira, nas margens da Transamazônica. Essa parte da Transamazônica ela é uma parte asfaltada e tem infraestrutura para você exportar o seu produto para qualquer parte do país pela Transamazônica. Bom, ele já deu uma vantagem aí para a empresa. Só que Santarém, o prefeito vai também dar outras vantagens, além dessas. Vai dizer que além de dar no terreno, além de dar incentivos fiscais, a vantagem desse terreno estar na borda da BR-163, que vai ligar Santarém até Cuiabá, e de Cuiabá a gente chega em qualquer lugar do país, vai dizer também que vai dar, além disso, uma infraestrutura de energia elétrica, internet e outros fatores. Então, vejam que a guerra fiscal é quando um vai tentar disputar essa empresa para que essa empresa seja atraída para o seu município, tá? Então, incentivos fiscais são tributos que deixam de ser cobrados pelo poder público para atrair uma determinada empresa, que o objetivo é diminuir custos e maximizar os lucros. Ou seja, se uma empresa ela deixa de pagar impostos, então esse dinheiro que ela pagaria de impostos, seja ele 100 mil, 200 mil ou até mais de 1 milhão, esse dinheiro passa a ser lucro. Então para ela é vantagem. Por isso, em muitos lugares com características locacionais semelhantes, disputam empresas mediante a concessão de benefícios, o que está no cerne da questão da guerra fiscal, que vem se tornando um problema estrutural para o Brasil e outros países. Então, guerra fiscal é a disputa que o município tem com outro município, ou até mesmo do município com o Estado, ou até mesmo de um Estado com outro Estado. Tá? Então, a guerra fiscal vai ser isso. É quando o poder público ele abre mão desses impostos e, além disso, ele vai oferecer muito mais vantagem para a empresa. A empresa vai decidir para onde que ela vai se instalar, porque qual dá mais benefícios para ela vai fazer com que ela se instale. Gente, estão entendendo? Fale um ok aqui no chat, por favor. Se eu estiver falando muito rápido, me falem, tá bom? Dê um ok para mim que estão entendendo, tá? Ou se tem dúvida, para eu repetir. Eu estou esperando. Vamos lá?
Giovana, Tainara, Sara, Caio. Beleza, vamos continuar então. Olha aí. Nem sempre a questão dos incentivos fiscais perpassa pela competição dos lugares em termos de isenções e impostos. Em alguns casos, esses incentivos traduzem-se na existência de uma carga tributária menos pesada ou simplesmente mais resumida e facilitada, evitando problemas de burocracia para empresas, empresários e investidores em geral. Então, hoje em dia, o que faz com que uma empresa desista de se instalar em algum município ou em algum estado, por exemplo, é porque tem muita burocracia, muito documento, espera muito tempo. Então, uma forma de agilizar é você quebrar esses protocolos. Você abre mão desses protocolos e a empresa tenha essa abertura para se instalar. Bom, vocês sabem que até pouco tempo atrás, alguns meses, não faz nem muito tempo, nós não tínhamos no estado do Pará as lojas da Magazine Luiza. Será que essa empresa ela veio do nada para cá para o nosso estado? E será que ela escolheu aleatoriamente os municípios que ela quis se instalar? Claro que não. O governo do estado, no caso o governador, que é o Helder Barbalho, ofereceu algumas vantagens para essas empresas, certo? Vantagens locacionais, porque disse quais eram os municípios que tinham uma maior dinâmica econômica, como Santarém, Belém, Altamira, Barcarena, Castanhal, que são várias cidades que receberam a loja da Magazine Luiza. Além disso, a questão logística também faz com que essas empresas se instalem. Então pensem nisso, a gente vive isso no dia a dia, tá bom? Então, nesse caso, foi quebrado alguns protocolos, algumas coisas burocráticas para que fizesse com que essa empresa, a Magazine Luiza, chegasse ao Pará. Agora, esse mês que vem, vai se instalar mais 2 empresas de nome nacional em Belém. Quais são as empresas que vão se instalar em Belém? As Casas Bahia, tá? Ela vai se instalar mês que vem aqui em Belém. E também a loja Zavan. Não sei se vocês conhecem, a loja Zavan é uma loja que tem pela região centro-oeste do país, que ela é muito conhecida pela questão daquela estátua da liberdade que ela coloca na frente das suas lojas. E também, então a Van também está colocando as suas lojas aqui no estado do Pará. Além disso, a gente tem também o Grupo Mateus. O Grupo Mateus não é paraense, é do Maranhão. Então vejam que essas empresas, elas escolhem os municípios paraenses que têm uma dinâmica econômica muito mais diferenciada quando a gente pensa em outras localidades do nosso estado, tá bom? Ó, quarto benefício, existência de infraestrutura e logística transporte. Como eu falei para vocês, uma empresa ela não pode escolher um município que não vai ter como ela escoar a sua produção depois. A gente não pode pensar que ela vai colocar, por exemplo, uma indústria na Ilha do Marajó, onde que a gente vai ter uma infraestrutura muito precária, uma mão de obra que muitos são analfabetos, mal conseguem terminar o ensino fundamental, o ensino médio, imagine chegar ao ensino superior, não tem uma infraestrutura de portos, nem rodovias, nem aeroportos. Então uma empresa ela tem que ter essa consciência que ela precisa escoar a sua produção. Ela vai produzir e precisa escoar. Então o que vai fazer com que ela escoe? A infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, tá bom? Quanto mais rápidos e baratos forem os sistemas de escoamento de produção das empresas, maiores serão os lucros. Por isso, muitas indústrias levam em conta aqueles lugares que apresentam modais de transporte e logística articulados e eficientes. O que é transporte articulado? É quando eu consigo utilizar o meio de transporte rodoviário, hidroviário, portos, aeroportos e ferroviários. E existem esses modais aqui na nossa região? Existe. A gente pensa que não, mas existe. Então uma empresa ela vai primeiro usar a ferrovia, depois ela chega numa cidade, ela vai pegar uma rodovia, que vai levar até uma outra cidade, que vai pegar um porto, e desse porto vai levar até uma outra cidade, que tem um outro porto, nesse outro porto tem uma rodovia que vai ligar até uma outra cidade. Então veja que o transporte ele é articulado, ele tem vários modais, tá bom? Vários diferentes. Quais são esses modais aqui? Aqui no final está dizendo investimentos em viadutos, rodovias amplas, ferrovias, hidrovias e no aperfeiçoamento desses e outros modais. Gente, o estado do Pará, ele é tão foda, desculpa falar essa palavra, mas em relação a outros estados da região norte, ele tem muitas vantagens.
Porque nosso estado, por mais que tenha deficiência em vários locais, em vários municípios, mas ainda assim, quando a gente compara com os estados da região norte, ele tem mais infraestrutura. Os municípios paraenses, eles são muito mais dinâmicos. Ele tem uma infraestrutura, uma economia muito mais dinâmica quando a gente compara com outros estados da região norte, certo? Porque o nosso estado, ele tem ferrovias, ele tem rodovias. As hidrovias paraenses são as mais navegáveis da nossa região norte. Então a gente tem o Rio Amazonas, tem também o Rio Tapajós, tem o Rio Tocantins, tem vários rios que são forma de transporte para essas empresas, tá? Então olha lá, continuando. Bem aqui, a gente vai assistir esse vídeo que fala, por exemplo, sobre como que a Zona Franca de Manaus ela acabou ficando obsoleta quando a gente compara com outras regiões brasileiras. Eu quero que vocês prestem muita atenção mesmo, porque eu vou fazer algumas perguntas sobre esse vídeo que são interessantes para a gente analisar esses fatores locacionais que tem em Manaus e que não tem em outros locais, mas quais são os prejuízos que essas empresas acabam tendo quando se instalam lá naquela cidade. Tá bom? Muita atenção, por favor, gente. Muitas fábricas ela deixaram de funcionar. Essas pessoas não vão as fábricas pararam de funcionar. Entendi, mas demissão em massa. A infraestrutura de Manaus ainda é muito ruim. O mundo recebe. Nós estamos há 7 anos casos de pessoas. Essa família Oi. Tá, peraí. Vamos fazer o seguinte então. Esse vídeo, eu tenho ele aqui. E vou mandar para vocês no grupo. Mas eu quero saber, vocês estão usando o celular? Sim ou não? Não? Ok, então eu vou mandar esse vídeo para vocês no grupo. Mas não é para sair da aula, gente. É só para assistir o vídeo. E a gente vai fazer o comentário desse vídeo, porque a aula ainda vai continuar. Tá bom? Deixa eu mandar para vocês no grupo. É para assistir, hein? Eu acho que ele deve ter por volta de... Ele tem 6 minutos, gente. É bem rapidinho. Vou mandar no grupo. Pronto, gente, mandei. Vou dar um tempo de 6 minutos, que é o tempo que vocês vão assistir o vídeo, tá bom? Essa questão de Manaus, gente, foi interessante que a gente consegue entender que mesmo tendo todas essas vantagens, as empresas acabam desistindo de se instalar lá pelo fato de que a cidade em si, ela não oferece infraestrutura para que essas empresas possam escoar. Então, por mais que a gente tenha um porto moderno, uma forma de escoar pelo rio, mesmo assim a gente vai entender que não é só uma empresa que vai precisar daquele porto. São várias empresas que vão precisar daquele porto. Só para vocês terem uma noção, a forma que Manaus está encontrando para exportar os seus produtos, motos, televisores, celulares, está sendo por avião. Então imagina você ter que exportar esses produtos, encarecendo ainda mais a exportação, pelo fato de que a gente sabe que não é barato utilizar avião para transportar um objeto para outro lugar. Então uma das alternativas que Manaus encontrou para poder ter menos prejuízo com essas questões da instalação das indústrias é utilizar a infraestrutura do Pará. Então o Pará, por exemplo, é um estado que ela vem utilizando a sua infraestrutura. Então como é que eles estão utilizando a infraestrutura do Pará? Eles vão pegar as balsas, vão encher essa balsa daqueles produtos que eles querem exportar, seja televisores, motos e outros, e aí eles vão levar até Santarém. Em Santarém, eles vão ter uma espécie de um galpão, um depósito, onde que eles irão levar esses produtos pela BR-163. Uma outra parte que eles utilizam é levando até Belém. Quando chega em Belém, tem vários portos que vão fazer com que essa distribuição ela seja levada por rodovia. Então, na rodovia BR de Belém, vai estar cheia de caminhões com produtos que foram no porto de Belém pegar e aí sim levar para outros lugares do país.
Então vejam que a cidade ela não vai oferecer uma infraestrutura para que essas indústrias se instalem lá. Elas se instalam lá justamente por conta dos benefícios fiscais. Mas mesmo assim, as indústrias ainda estão muito longe de ficar satisfeitas com o que a cidade oferece para elas. Então, continuando aqui para falar sobre a questão desses benefícios, uma estratégia bastante adotada no Brasil e no mundo é a construção dos chamados distritos industriais. Então, cada município e também alguns locais do estado vão tornar ali um distrito industrial, que é algo que vai deixar vantagem para a indústria. Então, esse distrito industrial, no nosso estado do Pará, serão algumas. Quais são os distritos industriais que vai ter no Pará, em específico? Santarém, Barcarena, Belém e Coraci, que é um distrito de Belém, e Marabá. Esses são os principais distritos industriais do nosso estado. Então, o estado ele vai criar aí esse local, essa forma de melhorar essa infraestrutura, e as empresas vão se instalar lá. Então, o que elas vão ter lá? Uma malha rodoviária bem servida, vai ter saneamento básico, distribuição de energia elétrica, acesso à internet, além também dos benefícios que a gente já viu, fiscais, mão de obra qualificada, matéria-prima, tá bom? Infraestrutura energética favorável, a gente sabe que o nosso estado do Pará é o estado que oferece esses benefícios energéticos. O Pará tem 2 usinas hidrelétricas, sendo que essas duas, elas são as 2 maiores do país, que são totalmente brasileiras. Não vamos esquecer que quando eu falar as 2 maiores do Brasil, é porque eu estou levando em consideração as usinas que estão totalmente no território nacional. Por quê? Porque Itaipu, ela é a maior, só que ela não é totalmente brasileira. Ela é binacional, ela é dividida com o Paraguai. Então a gente tem que levar em consideração que apenas 50% dessa energia de Itaipu, ela é do Brasil. Por mais que a energia gerada nela seja superior à de Belo Monte e de Tucuruí. Mas quando levar em consideração totalmente brasileiras, são as 2 usinas. Primeiro Belo Monte e depois Tucuruí. Então esses municípios, eles precisam ter essas vantagens também de infraestrutura energética favorável. Não vamos levar, por exemplo, uma indústria para um estado, para um município, onde que não tenha essa vantagem de energia elétrica, tá bom? Outra vantagem que vai ser são as leis trabalhistas brandas e sindicatos ilimitados. Então nenhuma indústria vai gostar de sindicato, porque a indústria ela não quer ter problemas trabalhistas com esses trabalhadores. Ou seja, a indústria não quer um trabalhador que vai reivindicar seus direitos de 13º, de férias e de indenização. A indústria não quer ter prejuízo, não quer ter problemas com a justiça. Então, ela quer sempre que os sindicatos sejam sindicatos fracos, fragilizados, justamente para que isso não leve à frente. Então, por exemplo, as leis trabalhistas mais brandas em sindicatos limitados é o que a gente vai ver nesse atual governo, que vai tentar fazer com que os empresários tenham mais vantagens do que já têm em relação aos trabalhadores, aumentando aí o tempo de serviço de 8 horas diárias. Vai querer também que o trabalhador trabalhe no sábado, tem a reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista. Então veja que até o Ministério do Trabalho não existe mais, tá? Justamente para que tentar enfraquecer os sindicatos trabalhistas e toda aquela gama jurídica que vai fortalecer as pessoas que dependem da indústria para também ter essa vantagem, além das que a gente já citou aqui agora, tá bom? Outras. Ao longo do século XX, como eu falei para vocês, a industrialização no Brasil começou a partir da década de 50, com a industrialização do país na região sudeste, com o fortalecimento do café no Brasil. E no início do século XXI, o que se viu nesse sentido foi justamente o enfraquecimento das organizações sindicais ou do aparelhamento delas, de forma de evitar recursos por parte dos investidores. Na China, por exemplo, os direitos trabalhistas são bastante reduzidos e os custos com a mão de obra bastante inferiores aos de outros países. Por isso, por exemplo, gente, que a gente vai ver muitas indústrias indo para a China, porque se a gente acha que as leis trabalhistas no Brasil são ruins para os trabalhadores, na China é bem pior. Por quê? No Brasil vivem cerca de 210 milhões de habitantes.
Na China é 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, se um trabalhador não quer trabalhar, a empresa vai e demite porque tem uma fila de chineses querendo trabalhar. É muita gente querendo trabalhar. E esses trabalhadores, eles não vão fazer sindicatos, eles não irão fazer questões de um salário alto. Porque se eles fizerem questões, a empresa demite todo mundo e contrata o dobro de pessoas pela metade do valor do salário que eles tinham antes. Então, lá na China, é muito pior que no Brasil em relação a essas leis trabalhistas, tá? Então, as empresas norte-americanas e europeias, elas vão escolher a China, a Índia, que são países que vão ter uma mão de obra também qualificada, mas como é uma quantidade muito grande, eles podem escolher o valor que querem pagar para eles, certo? Embora a proposta do governo dito comunista, como muita gente fala, que a China é comunista e tudo mais, mesmo assim, a China ela é aberta, ela é capitalista para o mercado. A gente tem que entender que a China ela é comunista na política, mas ela é capitalista no mercado. São diferentes as duas coisas, tá bom? Seja justamente para fortalecer a classe trabalhadora. A gente vai ter aqui uma outra vantagem, que é o amplo e ativo mercado consumidor. A gente sabe que uma indústria ela vai se instalar onde que ela sabe que vão ter gente para comprar. Então ela não vai se instalar em países muito pobres, porque a gente sabe que a população sendo pobre não terá trabalho, não terá renda, e sem renda não tem como consumir esses produtos. Então é uma lógica. A gente não pode esquecer que uma indústria se instala em um local, além desses benefícios que eu falei sobre mão de obra, qualificação, incentivos fiscais, em relação à fragilidade dos sindicatos, da matéria-prima. Além disso, também tem a questão do amplo e ativo mercado consumidor. Então a gente tem que entender também que esse consumidor ele tem que ter renda, e para ter renda tem que ter emprego, tá bom? Aqui, olha, presença de empresas a fins de rede de serviços correspondentes. Então, para uma empresa se instalar em algum local, ela também precisa ter essas outras redes de empresas que vão prestar serviços para ela. Então, por exemplo, uma empresa que ela é uma empresa de motos, a Honda, por exemplo, ela vai se instalar, e essa empresa ela não vai fabricar todas as peças da moto, ela vai comprar algumas peças de outras empresas que são especializadas na produção daquela peça. Então, por exemplo, uma empresa ela vai ser especializada para fazer o aro do pneu, no caso da moto, e uma outra empresa vai ser especializada para fazer aquela parte da corrente da moto, outra empresa vai ser para fazer o retrovisor da moto. Então percebam que várias empresas elas são ramificadas, onde que cada peça ela vai ter que ser produzida em algum local, e ela necessita disso para que aí exista uma dinâmica para poder produzir aquele produto que ela está a fim de vender, tá bom? Aqui, olha, existência de instituições de ciência e tecnologia. Como eu falei para vocês, a vantagem de Altamira está tendo agora com a instalação de vários centros de pesquisa e de ciência, instituições de ensino, como também tem a UFPA, tem a UEPA, tem o IFPA, tem o Serra Dourada e outras faculdades que vão estar aí oferecendo cursos de tecnologia, como engenharias, né, o curso de medicina. Então perceba que a localidade ela também demanda muito pelas instituições de ensino e também a projeção de ciência, pesquisa e tecnologia. Locais onde se encontram muitas universidades, centros científicos e tecnológicos são considerados atraentes para empresas que necessitam desses serviços, uma vez que elas ou eles formam profissionais especializados e garantem rápido aprimoramento das condições de estratégias de produção industrial. Então, por exemplo, quando alguma empresa ela quer ter mão de obra qualificada, onde que ela vai buscar? Nas universidades, porque na universidade os estudantes têm essa oportunidade de ter os estágios nas empresas, e além disso, os estudantes, por estarem diariamente estudando e pesquisando, elas podem trazer alguns benefícios para essas indústrias, como por exemplo, redução de matéria-prima, pode também redução de energia, fazendo com que a empresa tenha mais economia na sua produção. Então pensem que a indústria ela também quer essa mão de obra qualificada para se beneficiar mais à frente, justamente em relação às instituições de ensino, pesquisa e tecnologia. Isso acontece principalmente em regiões que investem nessas instituições, tá bom? Ó,
Diante de todos esses fatores, podemos notar que existe uma grande competição entre os diferentes territórios que compõem o espaço geográfico para atrair a maior quantidade possível de empresas e indústrias. Afinal, a presença delas é considerada uma forma de gerar empregos, aumentar a arrecadação, alavancar o consumo e dinamizar a produção econômica local e regional. Então, uma empresa, quando ela se instala no município, não é só aquelas 30, 50 ou 100 vagas de emprego que ela está gerando, não. Existe uma cadeia, né, uma rede de empresas que vão fornecer produtos e serviços para essa empresa maior. Então, não é só essa empresa grande que vai gerar 100, 200, 1000 empregos. Não, existem outras empresas menores que vão ser também geradoras de emprego. Por exemplo, a gente vai ter aí uma empresa que ela necessita de internet. Quais são as empresas que vão oferecer internet em Altamira? Topnet, outras empresas que vão oferecer internet. Só que será que só é essas empresas que vão oferecer benefícios? Não. Também tem toda uma outra gama de serviços, porque aí vão se instalar nessas indústrias restaurantes. Nesse restaurante a gente vai ter 10 trabalhadores. Então perceba que não é só a empresa que vai gerar emprego, é toda uma rede, é todo um fluxo de empregos que vai ser gerado a partir da instalação dessa indústria, tá bom? A partir de agora, eu quero que vocês copiem só a letra A e a letra B que vocês vão responder para mim. A indústria de bens de consumo fabrica produtos que são consumidos pela população em geral, sendo ramificada em 2 segmentos. Isso eu falei na aula passada. Aponte as principais características da indústrias de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis. Gente, vamos lá, copiem as 2 perguntas, não precisa responder agora, mas eu quero que vocês procurem a resposta. Indústrias de bens duráveis, vamos lembrar, se é uma indústria que vai produzir algo para durar, então esse produto ele tem que durar em cerca de 10, 5 anos mais ou menos aí, tá bom? Então vamos pensar em produtos que vão durar durante esse tempo aí de anos, e não de dias ou meses, tá? Já no caso da letra B, são indústrias que vão produzir bens que não são duráveis, são aqueles que a gente vai consumir de primeira necessidade. Então, quais são aqueles produtos que a gente necessita consumir de primeira necessidade? Vamos lá, por favor, respondam depois. Apesar de que eu vou colocar aqui a resposta, mas eu quero que vocês pensem nisso posteriormente. Olha lá, a gente vai ter na letra A, que é indústrias de bens duráveis, são aquelas indústrias de bens duráveis que produzem mercadorias não perecíveis, ou seja, não são alimentos, que são destinados diretamente aos consumidores. Quais são os exemplos que a gente vai ter desse tipo de indústria durável? Os móveis, os automóveis, computadores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, comunicação, etc. Já ao contrário da letra B, que vai ser indústria de bens não duráveis. Nesse quesito, são aqueles bens que a gente vai consumir muito mais rápido, que são, por exemplo, medicamentos, alimentos, bebidas, cigarro, têxtil, que no caso são tecidos, calçados, cremes de dentes, sabonetes, vai ter cosméticos, né? Então tudo isso que a gente vai utilizar de primeira necessidade são produtos de bens não duráveis, porque a gente consome muito rápido. Em 10 dias, uma semana, um mês, aquilo que a gente comprou já não existe mais, porque é para primeira necessidade, tá bom? Não esqueçam disso, tá bom? Segunda questão. Segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor. Foi o que a gente acabou de ver anteriormente. A partir de bens provenientes das indústrias de bens de base ou de recursos ligados à agricultura. Que tipo de indústria é voltado para a agricultura? Por favor, pode ser a letra A, B, C ou D. Qual dessas alternativas vocês marcariam? Coloque no chat, por favor, para mim. Ah, desculpa, agora que eu estou vendo a sua pergunta, tá, Caio? Manaus não poderia abrir novos portos?
Sim, só que a gente tem que entender que um porto ele não pode ser construído assim do nada. O porto ele tem que necessitar ter um calado. O que é calado? Calado é a profundidade que o rio tem para receber um navio ou balsa. A gente não pode construir, por exemplo, um porto que aquele rio tem uma profundidade só de 10 metros ou de 15 metros. Para a gente construir um porto, a profundidade do rio, que é o calado, ele precisa ser um calado muito grande, ou seja, uma profundidade muito grande, para receber navios de grande capacidade, tá? Então, por isso, o Rio Negro, que é o rio que vai estar passando na frente da cidade de Manaus, ele não tem um calado tão grande, que faz com que a cidade não tenha como investir em portos, tá bom? Apesar de ter um porto que é um dos maiores, mas é um dos maiores quando a gente fala de exportação de containers, tá bom? Não assim, por exemplo, para exportar televisores e tudo mais. Então a gente vai ver muito em Manaus navios e algumas balsas, tá bom? Tainara e Débora responderam letra A. Falta o restante da turma aí, gente. Cadê o resto? Vamos lá. Indústrias de bens de consumo. Vamos ver se é essa aqui. Vocês acertaram, tá? É a indústria de bens de consumo. Nessa alternativa, eu tirei essa pergunta da Universidade Federal do Paraná. Aí a gente vai marcar de V ou F para cada afirmação dessa, tá? Para verdadeiro ou falsa. Sobre os itens da indústrias, leia as proposições a seguir e marque F para as alternativas verdadeiras, falsas, perdão, e V para as alternativas verdadeiras. O que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar, a gente vai ler uma por uma e vocês vão me dizer se ela é F ou se ela é V. Quando você colocar no chat se é F ou se é V, esteja especificando qual é a letra. Se ela vai ser a letra A, B, C, D ou E, tá bom? Vamos lá. Na letra A indústria tradicional é pouco automatizada e emprega muita mão de obra em relação ao valor da produção. Verdadeiro ou falso? Letra A. Verdadeiro ou falso? A gente vai fazer uma por uma, tá bom? Vou colocar aqui, olha. Questão, para não confundir com a outra. Questão 3. Vamos lá. Questão 3. Qual é a letra? Oh, perdão. É F ou V? F ou V, a terceira questão. Vamos ver. Bom, vocês acertaram, é verdadeiro. E por que verdadeiro? As indústrias tradicionais são aquelas que não vão utilizar muita tecnologia. Se não vai utilizar muita tecnologia, a função que a máquina faria, quem vai fazer vai ser o ser humano. Então, vai gerar mais empregos. Nesse caso, a gente vai ter aqui as metalúrgicas e as siderúrgicas, tá bom? Vamos ver então agora a letra B. A indústria pesada consome grandes quantidades de matéria-prima e de energia como a siderúrgica. Verdadeiro ou falso? A B. Coloque a letra, tá? Porque senão eu vou achar que não é da letra A. Tainara, você colocou Giovana, deixa eu ver. Vocês estão falando da B ou da A? Ah, muito bem. A B é verdadeira, a Débora, Caio V também. Beleza, vamos ver aqui então. Na B é verdadeira também, tá? A indústria pesada, também denominada de indústrias de bens de produção, consome grandes quantidades de matéria-prima num processo industrial. São responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas obtidas na natureza em matérias processadas, destinado à sua produção para a estruturação de outros segmentos industriais, exemplos, siderúrgicas e refinarias.
A gente vai lembrar, por exemplo, nesse caso, das petrolíferas, tá bom? Porque a petrolífera, ela vai transformar esse petróleo em vários outros produtos, tá? Vamos ver a C. A indústria de base cria condições necessárias a outras fabricações, como é a indústria de máquinas e ferramentas. Verdadeiro ou falso? A C. Coloque aí para que eu saiba que é a C, tá bom? Ok? Vamos lá então. A C, vocês estão acertando, gente. Estou ficando bem feliz, bem satisfeito. A C é verdadeiro. A indústria de base produz bens de capital que serão utilizados por outras indústrias em seu processo de produção, como, por exemplo, máquinas, ferramentas e equipamentos. Gente, quando a gente pensa no automóvel ou então em alguma moto, eles têm os seus motores, né? Então, quem é que vai fazer aquele motor? Será que é a mesma empresa? Não, é outra fábrica, é outra indústria. Ela vai fabricar só aquilo, ela vai ser especialista naquela produção de máquina, ou ferramenta, ou equipamento. E aí a indústria de um outro produto vai comprar esses equipamentos e montar o produto final, tá bom? Vamos ver a D. A indústria de bens duráveis produz bens que servirão de matéria-prima para outras indústrias, como a química e pesada. D. Verdadeiro ou falso? Ok. Vamos ver? D. É falso. A indústria de bens duráveis fabrica produtos destinados diretamente ao mercado consumidor. Exemplos de indústrias automobilísticas e eletrodomésticos. Tá bom? Então ela vai logo produzir para que o consumidor compre e já utilize. Letra E. A indústria de acabamento tem como matéria-prima bens industrializados, como a de produtos farmacêuticos. Eu vou repetir, hein? A indústria de acabamento tem como matéria-prima bens industrializados, como a de produtos farmacêuticos. Letra E. Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Falso. Os produtos farmacêuticos não são matéria-prima para a indústria de acabamento. Como é que um produto que é de farmácia vai servir para acabamento para outra indústria? Esses produtos são destinados para o mercado consumidor, sendo, portanto, fabricados pelas indústrias de bens de consumo. Então, os bens de consumo, as indústrias de bens de consumo, gente, são as indústrias que já vão fazer o produto final, certo? Ela vai fazer, ela vai embalar, ela vai vender, tá bom? Olha aí, última questão, porque já vai começar a aula de redação, né? Última questão, tá, gente? Eu fiz outras questões, mas aí não vai dar tempo. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2010, a partir do estabelecimento da indústria como novo ramo da atividade econômica, níveis diferenciados de tecnologia foram empregados no processo fabril, de acordo com o nível tecnológico e a função que cada segmento fabril desempenha na economia das atuais sociedades capitalistas. A indústria pode assumir diferentes classificações. Em relação à classificação das indústrias, é correto afirmar a classificação que a gente fez na semana passada, tá? A gente vai ver o seguinte, essa questão, ela demanda muito mais tempo de concentração. A gente vai ler, mas a resposta, eu vou mandar o print dessa questão para vocês lá no chat, lá no grupo, e aí vocês podem responder depois para mim, na semana que vem, tá bom? Vamos ler aqui. A indústria de tecnologia de ponta são aquelas que produzem recursos tecnológicos altamente sofisticados, resultantes da aplicação imediata de descobertas científicas no processo de produção. São exemplos de indústrias de tecnologia de ponta
as de informática, de produtos eletrônicos, aeroespacial e as de biotecnologia. Se caso você achar que essa afirmação é correta, você vai pegar o número 1 e vai circular para que você saiba que essa está correta. Por quê? Porque existe mais de uma correta. O número que aparecer na frente, nós iremos somar. Então, por exemplo, essa aqui você vai ver se está certa ou está errada. Se tiver certa, guarda ela. Depois vem, indústrias tradicionais são aquelas que primeiro se instalam em uma região, servem de base para outras indústrias, fornecendo-lhes matérias-primas e processadas. Utilizam-se equipamentos pesados e pouca mão de obra, considerando o elevado grau de automação dos equipamentos. Olha aí, gente, indústrias tradicionais. A gente acabou de fazer uma questão que falava sobre isso. São exemplos de indústrias tradicionais: as siderúrgicas, as cimenteras, as metalúrgicas e as cerâmicas. Será que essas indústrias tradicionais, elas vão utilizar muita tecnologia, gente? Tá? Vamos pensar aí, tá? Se você acha que sim, você circula, se não, você descarta. 4. Veja que não foi 3, foi 4, porque a gente vai somar os números, tá? Indústrias de bens de produção são aquelas que produzem mercadorias para o consumo da produção, empregam muita mão de obra e pouca tecnologia, atuam em mercados altamente competitivos em nível regional. São exemplos de indústrias de bens de produção: indústrias alimentícias, indústrias de movelarias, né, que são de móveis, e indústrias farmacêuticas. Se você achar que é correta, você separa, você circula esse número 4. Se não achar, não precisa anotar o número na frente da questão. 8. Indústrias de bens intermediários são aquelas que produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados em outros segmentos da indústria e em diversos setores da economia. São exemplos de indústrias de bens intermediários, indústrias de mecânica e indústria de autopeças. Se você achar que indústrias intermediárias são aquelas que vão produzir produtos mecânicos ou indústria de autopeças, você circula o número 8, se não, descarta. 16. Indústrias de bens de consumo são aquelas que fabricam bens que são consumidos pela população em geral. Estão divididas em bens de consumos duráveis e bens de consumos não duráveis. A gente acabou de ver isso na outra questão, gente. Entre as indústrias de bens de consumo duráveis estão as indústrias de produtos de eletrodomésticos e a indústria automobilística. Entre as indústrias de bens de consumo não duráveis estão as de tecelagens, as de confecções, as de produtos alimentares e as de perfumaria e medicamentos. Se você achar que essa questão ela corresponde com o tipo de indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, então você circula o número 16. Opa, acabei mostrando aqui a resposta, nem perguntei para vocês. Bom, a resposta correta vai ser a questão que tem a precisão número 1, o número 8 e o número 16. Na somatória dela vai ter o número 25. Sem querer, eu acabei passando o slide e acabei mostrando a resposta para vocês. Bom, gente, por hoje, essa